Nós vamos começar primeiramente com a parte do corpo, tá? Ele tem, a gente chama gota porque ele tem um formatinho de gota, né? Então nós vamos riscar no feltro Color Candy, azul poá branco. Vamos riscar e deixar com margem de costura, 2 partes, mas só que a parte de baixo nós vamos cortar rente, tá? Eu deixei essa parte para fazer aqui só para notar que a gente vai só essa parte de baixo que a gente vai retirar a sobra. Então nós temos as 2 partes rentes. Para o começo, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a aplicação da Barbie do rosto. Então nós vamos trabalhar com o que? Nós vamos trabalhar com o termocolante definitivo da Tech Label. Que é bárbaro, por sinal. Isso, excelente. Para quem tem alguma dúvida de como trabalhar, para você ter certeza da onde a parte do termocolante, é só você fazer um risco. Aonde pegou a caneta é onde tem o termocolante. Então eu vou riscar só, vou como exemplo, a parte do rosto. Não precisa inverter o molde. E depois eu vou cortar com um pouquinho de margem também. E o que eu faria? Eu vou colocar... Se precisar dele, você me fala, tá? Eu tirei para dos meninos sim, da problema. câmera. Aí nós vamos colocar a parte riscada sobre o verso do feltro, ferrinho, temperatura de algodão, 5 segundos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, é bem rapidinho. Aí nós vamos recortar, tirar a película protetora, vamos recortar. É bem facinho, ele é muito fácil. Ele não tem muita ciência, não. E o resultado é lindo. Sim, e depois você pode fazer uma grande variedade de cores. Você pode fazer ele no tradicional vermelho, você pode inovar e fazer no lilás, que agora também está em alta, no rosa. Então, a gente vem com a partezinha de cá, deixa eu separar. E nós vamos pré-montar. Então, eu tenho a primeira colagem, que é a cabeça e a barba. Então, eu fiz a mesma coisa no feltro branco. Então, como nós vamos montar? Contando aqui mais ou menos 4 dedinhos, nós vamos centralizar, colocar o papel protetor, o mesmo ferro a seco, tá? Na temperatura de algodão, 25 segundos em cada parte, porque o espaço é maior, então é em cada parte. Fazendo isso, nós vamos ter essa montagem aqui, tá? A partir daí, então, que nós vamos montar para costura. Deixa eu só passar isso aqui para baixo. Nós vamos pegar o outro lado. Vamos fechar frente com frente. Vamos alfinetar e passar na máquina. Passando na máquina a volta toda. Porque para quem não tiver máquina de costura, pontinho atrás você consegue da mesma maneira, tá? Não tem problema nenhum. Finalizando, nós vamos o quê? Nós vamos cortar o excesso com a tesoura de picotar, tá? Ele dá mais mobilidade na hora de você de dobrar aqui, de desvirar nas curvas. E o caimento cai melhor, sabe? Então eu desviro ele todo. Então a peça em si é assim. Aí nós vamos o quê? Nós vamos encher essa partezinha, mas antes disso tem uma dica para a gente saber aonde tem a dobra. Então no próprio molde já tem o espacinho. Então como é que eu faço? Eu alinho aqui embaixo, dobro, venho com o alfinete, faço uma ligeira marcação superficial do que seria essa dobra, para que a gente não encha além da parte de dobra. E aí a gente vai colocando aos pouquinhos a pontinha. Então eu já tenho ele aqui feito. Então eu enchi. Você veja que eu deixo um espaço. Esse espaço é para você poder fazer ou ponto atrás com a linha de costura no mesmo tom, azul clarinho, ou até passar na máquina, o que você achar mais fácil. Então aqui eu só vou finalizar, que eu já tinha ele adiantado,
E eu vou fazer pontinho atrás para poder finalizar. Olha, é bem simplesinho, é só para fazer a marcação da dobra da ponta do gorro. E essa estampa que você escolheu ficou uma graça, né? Ele é bem diferente. delicado, né? E ele tá bem pela tendência, né? Dos noéis saindo da linha do vermelho, né? Começou com azul, esse ano migrou com o lilás, tem alguns em tons de rosa. E essa linha Color Candy tem todos esses tons. Chama-se Color Candy? Color Candy, é a coleção Color Candy. Você, olha, só para adiantar, isso, né? Eu tinha finalizado aqui a dobra, para adiantar eu já enchi. Aí o que nós vamos fazer? Caso você queira deixar só no boneco, você só complementa com o enchimento, que também é da Santa Fe, né? É de primeira qualidade, bem macio, antialérgico. Uhum. Então nós vamos fazer, só vamos fazer uma cava assim, um buraquinho, e vamos encaixar um pouquinho de areia no saquinho, só para ele estabilizar. Mas se fosse um peso de porta, colocaria mais areia. Mais areia. Ou então pedrinha, que deixava ele mais pesado, no mesmo volume, mas ele deixava mais peso. Uhum. Com as pedrinhas miúdas. Tá. Aí ele dá mais peso. Aí nós vamos só complementar o necessário para a volta de enchimento. Nós vamos colocar um pedaço de papelão no formato, para poder dar estabilidade para ele ficar em pé. Nós encaixamos aqui. E depois o fundo. Aí eu venho o quê? Eu venho alfineto em volta. Alfinetando em volta, eu vou fazer o chuleadinho, tá? Bem simples. Então eu só vou fazer um pedacinho para mostrar, você vê que ele consegue fazer bem facilzinho, você alfinetando. Aí depois você vem com a mesma linha de costura, sempre um fio só. Por que um fio só? Porque ele fica mais delicado o trabalho, porque ele acaba incorporando dentro do feltro. Uhum. Aí a gente vai finalizando essa parte. Esse é um chulhadinho. É só um chulhadinho. Aqui eu só vou acelerar um pouco mais para a gente finalizar aqui. Essa areia que você colocou dentro, que tipo de areia que é, Wanda? Areia simples, areia de construção. Ou então você pode comprar aquelas areinhas que tem na loja de R$1,99. Não tem uma específica. Okay. É alguma que a pessoa tenha por perto para comprar, não tem problema nenhum. Então nós viemos com uma lã, vamos trabalhar, vamos fazer 20 tofinhos, bem simples, são 2 dedos, 20 voltas. Aí nós começamos uma posição, terminamos na outra, cortamos mais um pedacinho. E vamos amarrar ao meio, tá? Amarramos ao meio. Damos um nozinho. Tiramos só o excesso, o excedente do tamanho. Aí nós vamos colar aqui em volta, tá? Começando sempre da ponta para o centro, porque assim você distribui melhor o volume do tufinho. Uhum. Tá? Da ponta para o centro. O centro. Porque aí você consegue... Colei aqui 10 na frente. Agora eu vou colocar os outros 10 atrás, formando uma semicírculo aqui atrás. Como se fosse o gorrinho dele na cabeça. Tá? Aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar uma achatadinha aqui, para poder dar caimento na colagem. Uhum. Aí eu venho aqui com a cola e vou segurar ele aqui um pouco, tá? Aí ele fica bem na queda da curva aqui, daquela costura simples. Aí nós vamos fazer a parte dos detalhes da barba, que foi a mesma colagem que a gente fez, né, com termocolante definitivo, só que a gente colou de novo no branco e fez o recorte. Então nós vamos colar só pela partezinha de cima, tá? É bem simples, a gente só vai seguir a sequência, sempre alinhando aqui pela curva do rosto. Esse é bem simplesinho. É uma peça fácil, Cláudia,
para você fazer em escala, porque você vai fazendo aos poucos, depois você só vai montando. Vende a quanto, Wanda? Tem uma ideia? Ah, ele dá para vender a partir de R$ 30. Nossa, Dependendo, excelente preço. não vale sai- até mais, hein? Dependendo da localização, É que né? o filtro é em conta, né? E ele é fácil, ele Fácil rende de bem. fazer. Ele rende bem. Então agora a gente vai colar o nariz. O nariz é um fuxiquinho simples de um círculo de 5 centímetros de diâmetro. E você colocou também um feltrinho aí, um feltro? É um enchimento, um pouco de enchimento, né? E Não. por fora é um feltro, é isso? Isso. Parece É o uma feltrinho. malha, mas é feltro, É né? o mesmo feltro é o nude capri, que é o mesmo feltro feito da cabeça. Eu colei um pouco antes, a gente vai colar o bigode e aqui por cima o nariz. Aí pra gente finalizar, a gente vai colocar os botões para fazer os olhinhos. Colando isso aqui. Aí vemos os detalhes. Aí a gente finaliza colando um pomponzinho aqui na ponta para dar um charmezinho. Com a mesma linha branca a lã branca que a gente fez os tufinhos. Um lacinho aqui. Fita de gorgurão ou de cetim no azul com poá. Aí a gente vem dar uma boa apertadinha aqui para poder dar um relevinho. E depois a finalização de um brilhozinho nos Como é que olhos. você fez esse óculos? Esse óculos eu faço torcendo na própria linha de costura. Eu pego aqui, eu encaixo aqui e torço e modelo. É um arame É um arame dourado. dourado que a gente faz uma marcação de um lado e depois a gente torce e faz do outro. Do Bem outro. simplesinho. Aí a gente cola aqui, depois o detalhezinho dos botões e ele fica... Você esse formato. colocou uma tintinha ali, não foi? Tô vendo que Sim. até o pinta-bolinha veio junto. Isso, a Pode gente colocar, pode, querida? Pode? Então a gente fica aqui, a gente não acaba, não tem Faz noção um do olhinho tempo. só, porque o que você fizer no olhinho repete no outro, Assim, né? é só. A gente vem com pinta-bolinhas, a gente faz uma marcaçãozinha. Primeiro aqui. Depois... Aqui não tá aparecendo, né, Lele? Aí, Aí, por gentileza, melhorou? viu, Wanda? Porque tá vendo o monitor ali, ó. Ah, é que a gente... Levanta ele um pouquinho, por favor, Wanda. Deixa eu pegar... Tem que Aqui. mostrar pro Leandro ali. Faz Eu? um outro, por gentileza. Ah, Aqui. ó, a gente repete no outro olhinho, porque não deu Aí pra eu ver, não. Eu venho aqui, Eu sou faço chata mesmo. e... Pronto, aí eu venho pro outro Olha lado. lá, que ver agora a imagem vai ficar melhor. Tá bem visível essa parte. Aí eu venho pro lado de cá. Faço aqui. Venho com o mesmo. Fininho. Colo aqui. O pinta-bolinha, ela usou dois diâmetros diferentes, tá, gente? Olha lá. Isso, você tem dois tamanhos, né? Os dois com sincronismo. Aí você finaliza também pondo um pouquinho de Um blush blushzinho. aqui na virada para dar um volume no nariz. E depois eu venho aqui e encaixo. E aqui, no caso, esse pronto, você também colocou que eu achei uma graça, gente. E olha. depois a gente coloca os botõezinhos, né? Ó, Os que bolezinhos belezinha. de folhinha de Natal, uns botõezinhos redondinhos. Tá colado? Tá Tá coladinho? coladinho.